como tudo isso virou um negócio de sucesso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. Como você ter um negócio de sucesso sem ter muito dinheiro. Através desse vídeo eu vou contar a minha experiência, o meu primeiro negócio, ao qual eu comecei do zero, sem nenhum dinheiro e virou um negócio milionário. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu quero te convidar a ficar neste vídeo, porque você vai aprender alguns passos de como ter um negócio milionário. O que vai ser dito aqui, você deve utilizar esses passos tanto para um negócio físico, tanto para um negócio digital. Quando nós falamos de negócio, nós estamos falando sobre prosperidade. Prosperidade não é só ganhar dinheiro. A prosperidade, ela abrange por muitas outras áreas, várias áreas da nossa vida. Existem muitas pessoas que são prósperas financeiramente, mas não têm prosperidade na felicidade, no casamento, na vida, no dia a dia. São ricas materialmente, mas não são felizes. É necessário que a prosperidade chegue em sua vida de uma forma completa, viva e eficaz. Não adianta a prosperidade ela chegar em sua vida só em partes. Você montou o seu negócio, agora você é rico materialmente, mas você não tem felicidade. O seu negócio não é um negócio próspero, porque a felicidade, ela faz parte do pacote. E o que eu vou te ensinar aqui hoje, verdadeiramente, você precisa colocar todos esses passos em prática, porque não adianta você ter um negócio de sucesso se você não tem prosperidade no resto de sua vida. Como eu falei no início do vídeo, eu vou contar uma história para vocês do meu primeiro negócio, que virou um negócio milionário. E eu não tinha nada para iniciar esse negócio. Mas um dia eu tive uma visão divina, no qual o círculo de pessoas que eu estava em volta deles eram pessoas prósperas materialmente. Eram pessoas que tinham negócios de sucesso. E então eu tive uma ideia de me apoiar a eles. Uma dessas pessoas, eu trabalhava para ela. Eu já era casado, um casamento de 3 anos, e aí já veio o meu primeiro filho. E quando veio o meu primeiro filho, eu era motorista de um caminhão e eu ganhava um salário mínimo para poder dirigir aquele caminhão, pagar aluguel, sustentar minha família. E agora, um filho que traz alta despesa para uma casa. Então, através dessa história, eu quero contar para vocês como tudo começou. E talvez ele se expanda por mais de um vídeo. Talvez fique em 3 ou 4 vídeos toda essa história. Mas essa história, ela pode também acontecer com a sua vida. Toda essa história, a qual eu vou te contar, começou aproximadamente no ano de 2012. No ano de 2012, eu estava com aproximadamente 25 anos, 24 anos, 23 anos de idade. Nessa época, por questões familiares, eu saí de Minas Gerais e fui morar no estado do Acre. Aonde lá eu conheci uma pessoa, me casei, ao qual já estamos 14 anos juntos e com 3 filhos. E lá começou uma história de sucesso, um business de sucesso, um negócio de sucesso, ao qual eu não tinha nada para iniciar este negócio. E se isso aconteceu na minha vida, pode também acontecer na sua vida. Como eu disse, eu trabalhava de motorista de caminhão. Eu entregava produtos alimentícios em mercados. Por 2 anos eu fiquei fazendo isso, trabalhando para o tio da minha esposa, que tinha uma distribuidora de alimentos. Trabalhei muito, trabalhava 10, 12, até 14 horas por dia, tanto dirigindo o caminhão, como ajudando a fazer as entregas, descarregando ele. E passando o tempo, eu percebi que naquele lugar era algo que as pessoas necessitavam muito. O estado do Acre praticamente não produz nada, então tudo vinha de fora. Diferente como outros estados aqui no Brasil que plantam, que produzem. Mas o estado do Acre não produzia nada. Então, 2 anos trabalhando como motorista desse caminhão, um dia eu tive uma ideia. Eu cheguei em casa e falei para minha mulher e disse: cara, nós precisamos montar um negócio, nós precisamos mudar a nossa vida. E ela me falou: como vamos fazer? Como eu poderia começar esse pequeno negócio? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava ele tanto pagando o aluguel, como utilizando ele para comprar alimento, água, luz. Eu utilizava ele para eu, o meu primeiro filho e a minha mulher sobrevivermos. Então não tinha como eu iniciar esse negócio. Mas um dia, fazendo a entrega
de alimentos em um mercado lá na cidade de Rio Branco do Acre. Esse mercado era em um bairro de classe pobre. E nesse mercado, o dono dele nos comprava muito. Nós tínhamos bons preços nos produtos que tínhamos, então ele nos comprava muito. E o giro, todo o tempo que eu chegava no mercado daquele rapaz, tinha muitas pessoas comprando. Às vezes eu fazia entrega de manhã, às vezes à tarde, às vezes na boca da noite, às vezes 7 horas da noite eu estava entregando lá. E todo o tempo ele tinha alto giro, ele comprava muito. Eu praticamente, a cada 2, 3 dias eu estava entregando alguma coisa para ele. O giro dele era muito alto, porque as pessoas que moravam naquele bairro não tinham condições de sair de lá para comprar no mercado maior. Porque em Rio Branco do Acre tem os Mercado Araújo, que são como os BH e os ABC aqui da minha cidade, uma rede. Eles não tinham condições de sair de lá. E naquele tempo também não tinha o Uber como tem hoje. Então Deus coloca no meu coração uma ideia de começar um mercado em um lugar novo, em um lugar que ia se iniciar novo, uma área de habitação nova que estava sendo construída pelo governo federal naquela época. Quando começou esse projeto de habitação novo, foi muito rápido. As pessoas que iriam morar lá iam ser tiradas de uma área que alagava. Quando começava o inverno no Rio Branco do Acre, o Rio Acre, ele alaga. Então o governo federal tinha um projeto de tirar aquelas pessoas que todos os anos saíam daquele bairro e iam para as escolas, para o parque de exposições da cidade, e dando muito trabalho para a prefeitura e para o governo do estado. Então, o governo do estado, juntamente com o governo federal, tiveram uma ideia de tirar aquelas pessoas daquela área que alagava, que ficava na beira do rio, que todo ano alagava e todo ano dava aquele mesmo trabalho. Começaram a construir uma cidade, porque eram mais de 27 bairros que o Rio Acre alagava. Então, tiveram a ideia de construir essa cidade e tirar todas essas famílias daquelas áreas alagadiças. Quando eu percebi esse projeto, como eu disse para vocês, Deus me deu uma visão ao qual eu poderia mudar a minha vida e mudar a vida da minha família. Certo dia, eu fazendo uma dessas entregas em um desses bairros, eu vi uma mobilização gigantesca de pessoas que trabalhavam tanto para a prefeitura, tanto para o governo do estado. E quando eu passei com o caminhão e vi aquela mobilização, as pessoas que trabalhavam para a prefeitura e para o governo caminhando de pé nas ruas daqueles lugares que alagavam. E eles começaram a fazer marcações nas casas, começaram a colocar número de cadastros, porque o governo agora vai construir uma cidade para tirar esse povo desses lugares que alagava e vai levar para esse lugar que não alaga. Então as casas daquelas pessoas iriam ser trocadas por casas novas. E eu cheguei em casa e disse para minha mulher: como nós podemos fazer para podermos ir para esse lugar novo e também já sair do aluguel? É possível que a gente ganhe uma casa. E naquele tempo, como eu disse para vocês, o dinheiro que eu ganhava dava só para a gente sobreviver e mais nada. Então eu tive uma ideia. Um dia de domingo, ao qual eu sabia que todas as pessoas iriam estar no bairro, porque dia de domingo ninguém trabalha. Dia de domingo está todo mundo em casa. Eu peguei a minha mulher e fomos para um desses bairros. Quando nós chegamos num desses bairros, nós começamos a olhar casas. As casas lá em Rio Branco do Acre, nesses lugares que alagam, as casas são construídas de forma elevada. Algumas mais baixas, tudo depende da altura que a água do rio chega quando alaga. E quando eles faziam essas elevações, eles construíam a casa em cima. Porque todo ano, como eu disse, o rio enche, alaga esse monte de bairro e as pessoas, muitas delas não saíam, ficavam em suas casas elevadas. Mas o governo sempre cortava a energia. Então eu e a minha mulher saímos e fomos no dia de domingo. E fomos procurar casas para nós ver se conseguíamos comprar uma. Apesar de não termos dinheiro, não termos nada. Mas nenhuma dessas andadas nós encontramos uma casinha de madeira torta, na beira de um córrego que dá acesso a esse rio, e não morava ninguém naquela casa. Então eu perguntei a um vizinho: quem é o dono desta casa? E o vizinho me falou: ele mora em tal lugar, lá no fundo do bairro. Aí eu falei: você consegue me dar o endereço dele? E essa pessoa me deu o endereço deste vizinho. E o que aconteceu? Eu fui bater lá na casa do dono dessa casa que ficava do lado do córrego. Quando eu cheguei lá, eu falei: amigo, eu vi que aquela casa sua lá, ela está vazia, desabitada. Eu tenho interesse em comprá-la. Você tem interesse em vendê-la? O rapaz olhou para mim, falou: senta aqui. Falou: tenho. Quanto você me paga pela casa? Olha para você ver o que Deus é capaz de fazer. E eu disse para ele: amigo, eu não faço nem ideia, eu não posso dar valor em algo que é seu. Mas eu percebi que a casa
ela está tensa para um lado e ela já está quase caindo de tantas alagações que ela já pegou. Ele falou assim, amigo, eu vou jogar a real para você aqui. Você percebeu que não tem placa de venda, que não tem nada. Mas eu te vendo ela barato. E eu peguei, o coração batendo forte, para quem pagava o aluguel, eu peguei e falei, quanto você me vende? Ele disse, R$ 2.000. Quando aquele homem disse R$ 2.000, o meu coração se alegrou. Porque aquela mobilização, como eu disse para vocês, ainda não tinha entrado naquela rua. Porque o governo federal estava fazendo cadastro das pessoas que moravam ali para poder dar uma casa nova no bairro novo. Então, eu fui mais ousado do que ele em falar que me venderia uma casa de R$ 2.000. Eu peguei e disse para ele, mas eu não tenho os R$ 2.000. Você parcelaria aquela casa para mim? Ele olhou para mim e deve ter pensado, esse cara, ele é louco. Querendo comprar uma casa torta, uma casa que estava prestes a cair. Prestes a cair. E ele pegou e me disse, eu parcelo a casa para você. Se você conseguir me dar R$ 1.000, eu parcelo em mais duas de 500. Eu falei, tá fechado. Aí eu peguei e falei para ele, eu te dando os primeiros 1.000, você vai no cartório comigo e transfere ela para o meu nome? Ele falou assim, vou. Eu vou no cartório com você e transfiro com o seu nome. Traga para mim os 1.000 e você me dá duas parcelas de 500 depois. E eu não tinha os R$ 1.000, porque o salário mínimo que eu ganhava na época, que era mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.100, entre R$ 1.100 e R$ 1.200, dava simplesmente para me pagar o meu aluguel e o alimento e água e luz. Nem roupa não dava para eu e a minha mulher comprar. Então, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, está acontecendo? Expliquei para ela a história toda que eu contei para vocês e ela falou assim, meu filho, eu vou te dar os R$ 1.000 para você dar de entrada lá para você comprar a casa. E foi assim que aconteceu. A minha mãe, ela nos deu os R$ 1.000 de entrada e nós fomos lá no rapaz, demos os R$ 1.000 para ele e no mesmo dia ele foi no cartório e transferiu a casa para o nosso nome. A partir daí, a casa já era nossa. Nós entramos para dentro dela, demos uma lavada geral, lavemos as paredes, lavemos o chão. E eu não disse para vocês, essa casa era uma casa de madeira. Ela estava mais ou menos numa altura de 1 metro do chão, com 2 cômodos, que era uma cozinha, um quarto e um banheiro ligado no quarto. Tudo de madeira. E por tantas alagações que ela pegou, a casa era assim. Se eu tiver a oportunidade, eu vou colocar fotos aqui neste vídeo para que você possa ver como tudo isso virou um negócio de sucesso. O vídeo já está muito estendido. Eu vou deixar aqui a foto da casinha e quero convidar a vocês para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.